Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Sociologia. Eu nunca falo meu nome, né? Meu nome é Valquíria. A gente então vai continuar falando sobre Marx, que é o sociólogo que a gente está vendo agora. É a última aula dele, finalmente. Depois a gente vai voltar a falar sobre o Weber. E hoje a gente vai falar sobre ideologia. Ideologia que, se você for procurar em sites mais superficiais e até de alguns estudiosos que não estudam muito a fundo Marx, você vai ver definido ideologia como falsa consciência. Só que, na verdade, para o Marx não é isso. Ideologia, para ele, é um conjunto de ideias. Se for procurar no dicionário, né, o que é ideologia, é um conjunto de ideias. Então eu penso de um jeito, você pensa de outro, cada um tem o seu conjunto de ideias. No entanto, como ele está falando sobre as sociedades e como a gente já viu que ele é materialista, ele defende o materialismo histórico como forma de entender o mundo, ele vai dizer que essas ideias, minhas, suas, enfim, daquele conjunto de indivíduos, daquela sociedade determinada, no caso específico que a gente está falando aqui do capitalismo, vai ser determinada justamente pelas condições materiais daquele tempo histórico. Então, as condições materiais desse nosso tempo histórico são justamente as condições materiais do capitalismo. Então, lembra que a gente tinha falado que uma das principais características do capitalismo é a divisão de classes, é advinda, né, da alienação, da separação entre produtores, trabalhadores e donos dos meios de produção. Então, essa característica, divisão em classes, alienação, também vai determinar as ideias, o que os indivíduos vão pensar. Então, se a gente pensar nisso, é meio lógico nesse sentido que um indivíduo da burguesia, então, o conjunto de ideias dos indivíduos, burguesia, dessa classe social dominante, é meio óbvio que, como eles são dominantes nesse sistema, no capitalismo, que eles vão achar, pensar, ter ideias boas sobre esse sistema. Afinal de contas, eles são dominantes, eles estão numa condição privilegiada. Então, a classe social burguesa, ela vai sempre legitimar o capitalismo, vai dizer que esse sistema social é bom, é justo e que nesse sistema os indivíduos são livres e tudo mais. Então, nesse sentido que a gente está falando, que as ideias, elas não vêm da cabeça das pessoas. Eu penso o que eu penso porque eu quero, porque me deu na telha. Não, é reflexo da realidade onde eu estou inserido. Então, um burguês, como ele está inserido numa realidade confortável, muito mais do que um trabalhador, ele vai achar aquilo bom. Lógico que tem contradições do capitalismo que a gente não vai ficar entrando, né? Mesmo um burguês, ele consegue perceber contradições, alguns indivíduos, alguns grupos de indivíduos, mas em termos gerais, a burguesia ela vai fazer de tudo para legitimar aquele sistema, para manter ele como ele é, manter o status quo. Então, para manter o mundo como ele é, porque esse mundo capitalista lhe dá privilégios como classe burguesa. Então, da mesma forma, é um pouco óbvio que, como posição dominante, como classe dominante, essa burguesia ela não vai apontar as contradições dessa sociedade capitalista, que, segundo Marx, né, a teoria marxista, o capitalismo é cheio de contradições, explora os trabalhadores, mas o burguês ele não vai apontar isso e ele não vai ver os defeitos, as contradições desse sistema. Na verdade, o que essa classe dominante vai fazer de fato, ela acredita que esse mundo seja bom, esse mundo seja justo. Então, ela manipula essas ideias, mas não é de forma 100% consciente, né? Eu costumo brincar, não é que o burguês é igual o tio Patinhas, né? Ficar mergulhando no dinheiro, jogando pra cima e falando, nossa, como eu sou mal, vou explorar os trabalhadores. Claro que não. A burguesia, ela acredita mesmo nesse sistema e ela busca sempre transmitir essas ideias de que esse sistema é bom. Então, ela manipula ideias, mas nesse sentido que ela crê também nessas ideias. Ela manipula as ideias reais, que, segundo Marx, são a exploração do capitalismo. Ela vai dizer que não existe. Tem um exemplo clássico, que é uma forma de ideologia da burguesia, que hoje se fala muito nessa polarização política que teve no Brasil, que é a ideia de meritocracia.
que é a meritocracia? É um conjunto de ideias que vai dizer que os indivíduos eles têm aquilo que conquistaram pelo próprio mérito. Então, no capitalismo, se eu sou um indivíduo rico, é porque eu mereci. Eu fiz por merecer. Eu trabalhei, eu lutei e mereci aquela condição de riqueza. Nesse sentido, a desigualdade ela é legítima, porque a pessoa que é mais pobre significa que ela não se esforçou o suficiente ou não teve mérito suficiente para atingir uma posição melhor. Então, claro que sob o ponto de vista do Marx, do marxismo, dos marxistas, isso é errado, porque o sistema ele é explorador, ele já começa desigual, então a gente viu lá a acumulação primitiva, a exploração colonial, enfim, cada realidade tem as suas condições materiais, mas esse sistema já começa desigual. Então, a meritocracia no sistema capitalista ela é um erro, uma falácia, uma mentira. Mas é óbvio, então isso para os marxistas, né? Eles acreditam que é mentira. Mas a própria burguesia não. A burguesia acredita que esse sistema é bom. Tá dando para entender? Então veja, a burguesia ela tem um conjunto de ideias que é conveniente para manter a sua realidade como é. Então, para manter esse sistema como é. O Marx vai dizer que isso é óbvio, não é real, não tem base real, mas para a burguesia é joia. Então, de fato, se você for pensar para a burguesia, o capitalismo é bom? Ela se sente muito bem, ela ganha muito bem, vive muito bem. Agora, para a humanidade como um todo, aí é o ponto, para a humanidade como um todo, esse não é um sistema justo, não é um sistema legítimo. Agora, a burguesia vai dizer que não, vai dizer que todos têm as mesmas oportunidades. Então, a ideia de liberdade para quem acredita na meritocracia é muito grande. Vai dizer que o capitalismo é um sistema que é bom justamente porque o indivíduo é livre. Então, na outra aula, vocês fizeram um exercício sobre esquerda, direita, liberalismo. Então, o liberalismo falando que o capitalismo é um sistema onde o indivíduo é livre. E aquilo que ele consegue, estando ele livre para conseguir, né, para batalhar pelo que ele quer, é reflexo do seu esforço ou não. Então, a ideologia burguesa da meritocracia é conveniente para a própria burguesia. Só que ela vai dizer que não, que é conveniente a todos. Então, ela vai dizer que o sistema capitalista é um sistema nesse sentido, onde o indivíduo é livre, onde existe justiça. Então, que a burguesia acredite nas ideias que ela cria sobre o sistema capitalista como eu falei aqui várias vezes, é esperado, é óbvio. Então, o burguês, ele tá conveniente naquela posição, então ele vai acreditar naquilo e propagar aquelas ideias. Agora, qual que é o grande ponto? Por que o trabalhador, que é explorado, que vive mal, que é vítima dessa desigualdade e tudo mais, por que ele acredita também nesse conjunto de ideias manipulada ou pela burguesia? Então, o Marx vai dizer que é aí que está o poder da ideologia. Então, a ideologia é um conjunto de ideias que é da burguesia, que é válida só para uma parte da sociedade, só que ela é distribuída como se fosse válida para toda a sociedade e o trabalhador, ele acredita naquilo. Por que o trabalhador acredita naquilo? Porque uma vez que a burguesia tem os meios materiais, então ela tem acesso aos meios de produção, ela tem acesso à riqueza, ao dinheiro, ela também vai ter acesso aos meios de produção das ideias. Então, o que é isso? Hoje, para você difundir uma ideia, espalhar uma ideia, quais são os meios de comunicação? Televisão, internet, jornais, hoje bem menos, mas ainda rádio. Quem que é dono desses meios de comunicação? Quem domina esses meios de comunicação? Então, o exemplo mais fácil disso é a TV. Aqui no Brasil, a gente tem praticamente um monopólio da informação na mão de 3 ou 4 emissoras de TV. Aí vamos falar da Globo, por exemplo, que é sempre o que todo mundo bate, né? Acho que como uma criancinha de 1 ano no Brasil já aprende que a Globo manipula as informações. Mas as pessoas ainda acreditam em muita coisa. Praticamente tudo. Mas, enfim, quem é dono do Grupo Globo? É uma das famílias mais ricas do Brasil, a família Marinho. Então, são burgueses.
Então, esse grupo de burgueses, a família Marim lá, e que controla a edição do que é falado, os programas que são colocados no ar, para eles é interessante dizer que o capitalismo é explorador e é injusto? Claro que não, pelo contrário. Eles vão sempre falar no sentido de dizer que o capitalismo é bom e manter o capitalismo, porque afinal de contas eles são um dos mais ricos do país. Então, eu costumo brincar e dizer, imagina se a gente um dia ligasse o Jornal Nacional e o William Bonner lá engravatado começasse: hoje vamos ver vários exemplos de trabalhadores sendo explorados no sistema capitalista. Vamos ver como seria muito interessante fazer a revolução. Óbvio, ele nunca vai falar isso. Então, segundo Marx, essa é a verdade. Então, para o conjunto de dos indivíduos e para a grande maioria que é trabalhador, é um sistema ruim, é um sistema que o trabalhador é explorado, é um sistema que só vai ter fim com a revolução, que a gente vai falar em seguida, mas a burguesia ela nunca vai falar isso porque não é conveniente para si. E como a burguesia ela tem os meios de propagação das ideias, então ela é dona da TV, dona do rádio, dona dos jornais. Então você pega, por exemplo, o Grupo Folha, o Grupo Estado. A Folha, por exemplo, apoiou a ditadura militar, também é uma elite. Aí vocês podem falar, mas professora, mas a internet não é de ninguém. E hoje, então, as informações elas são muito mais acessíveis, muito mais democráticas. Por um lado, sim. Mas, primeiro, a internet ela é muito nova. Então, quem se informa hoje só por internet essa última geração. A minha geração ainda ela é muito dependente da televisão. E existem dados no Brasil que ainda a grande maioria dos brasileiros, pesquisas, né? Ainda a informação principal, meio de informação principal que eles têm é a televisão. Então a gente não pode esquecer que a gente tem nos rincões do Brasil, aí nos interiores, falta de acesso à internet. E quando tem internet, não é uma internet de qualidade. Então esse é o primeiro ponto. Nem todo mundo tem acesso à internet de qualidade e consegue fazer uma boa pesquisa. Muitas pessoas têm acesso só às redes sociais. Segundo, a pessoa ela pode até ter acesso à internet, mas se ela não tiver uma educação de qualidade para ela conseguir fazer uma boa pesquisa, entender aquela informação, o que vai adiantar aquela informação? Então tem isso também. E outra, a gente sabe que hoje a gente vê na internet as informações que os anunciantes querem. Então a gente sabe que hoje a internet também é manipulada. É só a gente ver um exemplo básico. Você vai lá procurar um produto que você quer comprar. Eu quero comprar um tênis Nike. Eu digito aquilo na minha barra do Google, é infernal. Pro resto da minha vida vão ficar me sugerindo tênis Nike. Então é óbvio que existem sistemas que monitoram o perfil daquele indivíduo de acordo com o que ele consome na internet e vai jogar para esse indivíduo conteúdos determinados. Então isso foi muito, muito falado nas eleições, tanto aqui no Brasil, nas eleições presidenciais, quanto nos Estados Unidos. Então teve um escândalo lá que o Facebook estava vendendo informações e aí era usado em campanha política. Teve um escândalo lá com o Trump, com a Rússia. Aqui no Brasil também tem vários estudos sobre isso, várias investigações sobre isso, de como baseado no que eu curto no Facebook, no que eu curto no Instagram, no que eu compartilho, um candidato, um grupo político, né? Na verdade, uma agência, esse foi o escândalo dos Estados Unidos, uma agência que vendeu essas informações, ela foi até fechada e tal, e ela tinha filial no Brasil. Uma agência específica compra essas informações, principalmente das redes sociais, mas não só, também nos sites de busca, e vai enfiar naquele indivíduo informações específicas. Então, por exemplo, se eu estou pesquisando sobre marxismo, porque eu estou me interessando sobre aquilo, óbvio que alguns grupos interessados que eu não leia sobre aquilo, porque afinal o que a gente acabou de falar não é interessante para a classe dominante, que a realidade do mundo capitalista, das contradições capitalistas sejam faladas, ele vai começar a me sugerir sites mais conservadores.
Então foi assim, mais ou menos, que aconteceu nas eleições. E óbvio que para eu comprar essas informações e contratar essas agências que manipulam essas informações, eu tenho que ter muito dinheiro. Então cada clique custa dinheiro. Então não é simples assim, a internet não é tão democrática. Será que aqueles primeiros sites são resultados lá do Google, eles são por acaso? Ninguém é mais tão inocente de saber que não é, né? Tem alguns até que tá escrito lá anúncio, mas tem outros que a gente sabe que são não são por acaso. Então, não é tão simples assim. Óbvio que se eu pago mais, o meu site tá lá em cima na lista de busca e tá aparecendo no Facebook, tá aparecendo, enfim, nas mídias sociais. Então, esse domínio que a burguesia tem dos meios de comunicação, porque ela tem os meios de produção, então ela tem dinheiro, faz com que ela consiga vender a ideia que ela quiser. Os trabalhadores, o proletariado, por sua vez, como ele não tem dinheiro, ele não consegue competir. Então, por exemplo, eu sou uma organização marxista que quer alertar as pessoas sobre a exploração do trabalho. Mas como é que eu vou competir com um Grupo Globo? Como é que eu vou competir com uma Folha de São Paulo ou com uma CNN, essas grandes Fox, conglomerados da mídia? É impossível. Óbvio que as pessoas, elas recebem muito mais informações desses grupos burgueses. E não é só nas notícias nas eleições. Como eu disse, às vezes você vai assistir uma novela que passa ali em segundo plano a ideia de meritocracia, você vai assistir um seriado que acredita naquilo, um seriado que vai te dizer que o sistema capitalista é melhor, que ele é justo. É só você ver, as novelas da Globo são bem clássicas, né? Mostra a favela, mas a favela é uma maravilha. Então a favela sempre é muito legal de se viver. Eles não são tão caras de pau dizer que não tem favela, mas a favela para eles é muito bom. Então, são diversas ideias que vão legitimando o sistema, e quem recebe essa informação, grande maioria da população, vai introjetando essas ideias desde muito cedo. Um outro exemplo é a indústria de brinquedos. Então, sei lá, se a gente quiser pegar em outro sentido, até um ano, 2 anos atrás, pouquíssimo tempo, a grande mídia jogava sempre para as mulheres a ideia de ser princesa, de comprar boneca, de comprar ferrinho de passar e tudo mais. E a sociedade como um todo ia reproduzindo isso, e as meninas, crianças desde sempre iam reproduzindo isso. Hoje isso está sendo mais questionado, mas ainda o ideal da menina é usar o vestido de princesa. Então também, nesse sentido, a gente vê a mídia controlando as ideias dos indivíduos. Então, pessoal, nesse sentido, tem uma frase famosa do Marx que vai dizer o seguinte: as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Então, por que as ideias dominantes são as ideias da classe dominante? Porque elas têm os meios materiais de propagar essas ideias. Então, são donas da mídia, do jornal, tem dinheiro para veicular na internet. Então, essa frase do Marx é bem famosa e ela vai falar sobre a ideologia. Então, veja, ideologia é um conjunto de ideias. A burguesia tem a sua e os trabalhadores têm o seu. Só que a burguesia, ela consegue vender esse conjunto de ideias como se fosse a única ideia existente. Então, hoje a gente está vendo no Brasil um pouco essa briga, né? A direita tem uma ideia, a esquerda tem outra ideia, mas mesmo no interior da própria esquerda, você tem muita ideologia capitalista. Então, de acordo com o pensamento marxista. E para terminar, então, espero que vocês tenham entendido, eu vou ler uma frase do Marx. Só um instantinho. Tá aqui, achei. Então, é uma frase do Manifesto Comunista, dizendo... Peraí, não achei coisa nenhuma. Vou ter que editar. Confundi. Não é sobre isso que eu quero falar a frase, não. É sobre o próximo tema, que é sobre o comunismo. Mas enfim, acabou. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Me perguntem se tem dúvidas.